fazer uma pergunta que eu fiz para o Anderson Silva aqui. A gente vendo as denúncias, vendo geralmente seus stories, a exposição que faz dos erros da igreja, vendo de longe assim, pô, será que não existe uma igreja legal para congregar? Mas aqui no podcast, existem igrejas sérias no Brasil? Existe muita igreja séria. Assim, olha, o denominacionalismo, ele está com muitos problemas. Por quê? Porque as denominações, elas foram cada vez mais capturadas por essa necessidade de crescimento contínuo, sem limite. Então, isso trouxe uma degradação nas fileiras da liderança. Muita gente despreparada liderando a igreja. Muita gente. Tem um caso que me atingiu pessoalmente, que é o caso do Joilson, que era líder e treinador de líderes de célula da Lagoinha de Guarulhos, que está preso porque abusou de 20 adolescentes. E o pai de um dos adolescentes me chamou porque ele sabia que eu era de Santos, e ele disse: pastor, por favor, pesquise aí na sua cidade, porque as informações que chegam para a gente em Guarulhos era que pastores da Baixada Santista sabiam que o Joilson tinha problema com pedofilia e não interromperam o ministério dele e enviaram ele para Guarulhos. E é verdade, ele é irmão de uma pastora da Lagoinha, lá da Baixada Santista. Ele já tinha histórico de pedofilia. Ele já tinha passado por 2 igrejas em Santos que ele foi tirado da igreja por conta de pedofilia. Entende? Então, o que esse cara está fazendo em Guarulhos? Pastoreando, dando treinamento. Dando treinamento para liderança de célula e para adolescente. Por que um pedófilo, que todo mundo sabe que é pedófilo, está tendo ali... Você põe a raposa para tomar conta do galinheiro, mas a Lagoinha tem histórico disso, né? Porque o Guilherme de Pádua também foi reconhecido pastor na Lagoinha. Então, o denominacionalismo, essa coisa de produção de igreja em franquia, porque nenhuma igreja... Vamos lá. Quanto tempo faz que o André Valadão assumiu a Lagoinha? 3 anos? 4 anos? 3, 4 anos no máximo. Já são 700 igrejas. Tem como crescer dessa forma e toda essa liderança ser piedosa? Eu duvido. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, esse é o grande problema nosso hoje. Que existe na frente da agenda de Deus uma agenda econômica, empresarial e política. E, para mim, isso é o grande problema dos nossos dias. E, assim, não estou dizendo que a Lagoinha não é uma igreja para você congregar. Estou dizendo isso. Porque existem pastores sérios. Você tem que conhecer localmente. Localmente. Entende? A saúde da comunidade local. Porque tem gente séria. Sabe uma coisa que eu me surpreendi? Quando eu comecei a pregar, eu comecei a ter muito contato com pastores da Universal. E, para mim, para o camarada ser pastor da Universal, para mim ele já tinha que ser ímpio, na minha cabeça, olhando de fora. Porque o camarada vai pegar dinheiro das velhinhas na Fogueira Santa, vai pôr velhinha para vender televisão. Vende a televisão, oferece aqui. O altar não toma, o altar devolve. Esses jargões de seita, né, que eles usam. Minha mãe tem uma amiga que já deu televisão, já deu um monte de coisa para a Universal. Então, na minha cabeça, poxa, o camarada está fazendo isso, é ímpio. Mas o que eu comecei a perceber e a descobrir, conversando com vários pastores e ex-pastores, muitos começam com 15, 14 anos, 16 anos, e aí eu me vi, porque foi assim comigo. Entende? E eu comecei a perceber que eles chegam puros, inocentes, ingênuos. Eu conversei com um menino hoje, de 18 anos. O menino me chamou, eu tento responder o máximo de pessoas possíveis, ele me chamou e falou: Tiago, eu tenho 18 anos, eu estava sendo preparado para ser pastor da Universal. Comecei a te seguir, comecei a pesquisar teologia, fui aprender o que é hermenêutica, exegese, comprei uma teologia sistemática, fiz o curso do pastor César Cavalcante, estou aprendendo grego, eu não consigo mais ser pastor da Universal. Qual que era a pergunta dele?
mas se eu sair, eu vou ser amaldiçoado. Meu Deus do céu. Olha o medo. É. A programação, a lavagem cerebral, a programação de seita. Porque esse menino tá ouvindo isso desde, sei lá, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E eu passei por isso. Leva anos para você tirar. Desconstruir uma ideia, né? Anos. Manipulação. E eu falei para ele assim, você é livre em Jesus. Quem morreu por você na cruz não foi o Macedo, foi Cristo. Você é livre. Está difícil para você. Porque você sofreu lavagem cerebral, você foi programado para ter medo. Não tenha medo, acredite em Jesus, tenha fé em Jesus, você é livre. Mas as igrejas sérias existem, né, pastor? Então, e aí eu descobri que tem pastor crente até na Universal. Tem. Entende? Existem padres crentes, na verdade. Sim, sim. Então, olha só, a pessoa, assim, é claro, se a pessoa assiste um Reels, um Story, talvez ela vai dizer, esse cara... Não, mas eu entendo que há piedade e gente piedosa em várias igrejas. Por exemplo, quando eu ainda era envolvido com muitas igrejas lá em Santos, hoje o pessoal não gosta muito de mim, por motivos óbvios. Atende a agenda nessa época, pastor? Os pastores que são meus amigos, eles não gostam de que os outros pastores saibam que eles são meus amigos lá em Santos, mas... Enfim, mas eu fui vice-presidente do Conselho Metropolitano da Baixada Santista. Isso 15 anos atrás. Eu fui precoce, né? Eu sou envolvido com o ministério desde muito jovem e eu era vice-presidente de um bispo da Renascer, do bispo Laerte. Hoje ele não é mais da Renascer. E ele é uma pessoa maravilhosa. Amo a vida dele até hoje. Ele está lá no Rio de Janeiro. Se ele estiver assistindo, um beijo para o bispo Laerte. E a última vez que eu tive com ele foi lá no Rio de Janeiro. A gente comemos um filé parmegiana lá em Vila Isabel. Mas enfim, ele era pastor da Renascer. E olha que naquela época a Renascer não estava como está hoje, né? Não tinha ainda o Mezuzá e essas patifarias todas, né? Mas uma referência na época Renascer, né? Nessa época já nem tanto, mas já estava esquisito. Estava descambando. E aí eu sentei com o bispo Laerte para tomar um café e eu perguntei, bispo, o senhor é tão crente, tão gente boa, tão de Deus, como é que o irmão consegue ficar na Renascer? Ela falou, Tiago, é o seguinte, eu era drogado, eu era perdido, minha vida era uma porcaria e eu conheci Cristo na Renascer. E por mais que tenha uma série de coisas erradas, eu foquei ali e me libertei, casei, tive filhos. E hoje eu não tenho estômago para muitas coisas. Mas, em gratidão, enquanto eu conseguir, eu vou ficar na Renascer. Ele conseguiu ficar só mais um ano. e essa é a história de muita gente. De várias denominações. Esses ministérios alcançaram muitas pessoas, né? Sim, mas aí que tá. Mas alcançam com qual intenção? Né? A motivação sempre foi essa ou mudou com o tempo? A gente nunca vai saber. Não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. Eu não sei dizer. Não sei dizer. Não sei dizer se todos os donos de grandes empresas de religião são crentes. Eu temo dizer que muitos não são. Eu temo dizer que muitos são ateus e que viram na religião um grande meio de ter uma vida luxuosa com muito menos esforço, né? Porque para você faturar o que uma grande igreja fatura com uma empresa, você tem que trabalhar muito mais. Tem que ser uma multinacional, às vezes, né? Às vezes um CEO de uma multinacional não vai acumular a fortuna de um apóstolo, presidente de uma denominação média. Não estou nem falando das grandes, das médias, né? Quando você pega a lista das fortunas dos líderes das grandes igrejas brasileiras, é uma fortuna muito grande. E às vezes aquelas igrejas, os bispos, estão passando necessidade. Ainda mais os pastores. Infelizmente.